Vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Nós vamos para o estudo do livro Fonte Viva, é o texto número 168, Entre o Berço e o Túmulo. Para nós espíritas, essa expressão entre o berço e o túmulo, ela tem um significado muito profundo, um significado muito abrangente, porque é como se nós, observando uma grande estrada, nós víssemos, compreendêssemos, apenas aquele trecho que representa a nossa presença aqui no mundo material, sem deixar de valorizar toda a extensão que nós já percorremos e toda a extensão que está para ser percorrida. Então ela tem um valor muito grande para nós, e tudo aquilo que nos é oferecido como conteúdo desse corpo doutrinário que nós abraçamos tem importância dentro do conhecimento científico, filosófico e religioso, moral, espiritual. E tudo isso faz com que a nossa vida seja dirigida de uma forma muito mais proveitosa, baseada nas reflexões que nós desenvolvemos nas ações mínimas do nosso cotidiano. Bom dia, Cissa. Estava sumido, hein? Então, Entre o Berço e o Túmulo traz para nós essa visão do mundo físico e, ao mesmo tempo, começa a desvendar para nós, trazendo todas não, mas tantas e tantas revelações a respeito daquilo que acontece, não vamos dizer nos bastidores, porque os bastidores dá a impressão de que, a ideia de bastidores dá a impressão de que a nossa vida física é muito mais importante do que aquilo que acontece nesse ambiente preparatório que não se revela para nós. Mas, na verdade, nós conseguimos ter uma visão muito mais realista da vida. Aqui nesse texto, Paulo de Tarso apresenta para nós uma passagem na segunda carta aos Coríntios, que Emmanuel selecionou para nós, lá no capítulo 4, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso, então, traz para nós uma visão sobre a vida que nós vivemos aqui no mundo físico, agora, nesse nosso tempo contemporâneo, e faz com que gradualmente nós vamos dando o devido valor para cada oportunidade que nós temos aqui na nossa vida, para cada recurso que é colocado à nossa disposição, para cada relacionamento que nós estabelecemos. E isso é o início de uma grande revolução que o nosso mundo vai vivenciar. Isso vai acontecendo naturalmente de uma forma gradual, infelizmente ou felizmente, Isso não acontece de uma hora para outra. E eu falo felizmente porque tudo segue uma lei natural. E seguindo essa lei natural, nós não vamos esperar que algo esteja errado, mas que tudo vem no seu devido tempo. Então o nosso mundo vai gradualmente se modificando, e tudo aquilo que nós vemos hoje, aqui na nossa sociedade planetária, em termos de conflitos, em termos de interesses, em termos de ilusões que nós mesmos criamos, fazem parte exatamente daquilo tudo que mostra claramente para nós a falta de entendimento, a falta de compreensão que nós temos a respeito dessa realidade espiritual. Bom dia, Sandra. Isso porque, quando nós falamos sobre espiritualidade, nós vemos que o nosso planeta ele se encontra repleto de doutrinas e filosofias que tratam desse tema, apresentando para nós um futuro fora do corpo físico, uma destinação, uma condição de sofrimento ou de plenitude, de alegria, de felicidade plena. Então sempre mostra para nós algo que existe além do mundo físico. Porém a forma como se apresenta acaba sendo
não convincente, porque ela traz, ou procura trazer aquele conforto que todo mundo deseja, aquele amparo, aquela segurança, mas sem o devido convencimento. Né? Bom trabalho, Lutero. Até a próxima. Então, sem o devido convencimento. Por isso, então, nós vivemos a nossa vida com a atenção voltada para o mundo espiritual, mas sem deixarmos, né, ou sem abrirmos mão dessa realidade que nos envolve aqui no mundo físico. Então, nós vivemos aqui pensando no que acontece do outro lado, né, representando esse outro lado, o mundo espiritual. E isso é para nós algo bastante precário, porque a intensidade com que nós vivemos aqui no mundo físico acaba naturalmente se tornando para nós muito mais palpável, muito mais concreto, e daí então nós ficamos apenas vivendo essa expectativa de um mundo espiritual que para nós pode ser do mais fantasioso, mas sempre fazendo parte daquelas nossas expectativas, mas sem que necessariamente vivamos em função dela. Bom dia, Sandra. E esse é um problema grave que o nosso planeta vive hoje, porque nós esperamos uma condição de felicidade, que é o desejo de todo mundo, mas nós não vivemos construindo o caminho para alcançar essa felicidade. Exatamente porque as regras que nos são apresentadas hoje aqui no mundo físico vêm exatamente para fazer com que nós conquistemos cada vez mais. É uma existência de conquista. Nós conquistamos os relacionamentos, nós conquistamos as posses, conquistamos os espaços, conquistamos a posição. E cada conquista que nós alcançamos representa para nós um motivo de felicidade. Só que o grande problema é que o preço que cada conquista dessa cobra de cada um de nós é um preço muito alto, que vai dificultar cada vez mais nós alcançarmos de fato essa conquista do invisível, essa conquista espiritual. Isso para nós, bom dia, Ligeinho, isso para nós é bastante óbvio, pelo tanto que nós estudamos, pelo tanto que nós conversamos sobre essa questão do mundo físico. Mas então, quando nós pensamos assim, o mundo todo hoje, grande parte do nosso mundo, e uma grande parte mesmo representando quase que a maioria, não tem sequer compreensão dessa realidade que nos envolve, por tudo aquilo que nos é apresentado por parte dos espíritos, trazendo as suas revelações, trazendo as diversas circunstâncias que envolvem a realidade do mundo espiritual. E claro que não representa tudo aquilo que ainda vamos descobrir, mas genericamente dá para a gente ter uma ideia bastante clara do que significa tudo isso. Então, no mundo todo ninguém tem essa compreensão. Simplesmente se ignora. Mais uma vez, vivem em função dessa realidade, ou melhor, vivem com essa expectativa, mas sem viver aqui no mundo físico de uma forma coerente para alcançar aquilo que se espera. Já que no mundo espiritual, nós lembramos sempre que é um mundo moral. Então, para vivermos a felicidade através dessas conquistas morais, nós temos que também conquistá-las aqui no mundo físico. E como consequência, se nós não valorizarmos essas conquistas aqui no mundo físico, consequentemente chegaremos no mundo espiritual de uma forma bastante deficitária. E viveremos todas essas dificuldades exatamente por não termos aprendido a construir tudo isso. Então, quando nós vemos o mundo todo, vemos que gradualmente as pessoas vão aprendendo através do sofrimento, através da dor, que elas, sem dúvida nenhuma, vão bater às portas daqueles que vivem ainda com os interesses voltados para o mundo físico. Então, mais dia ou menos dia, seja aqui no mundo físico, seja na condição de erraticidade, nas existências futuras que cada um terá que viver, certamente essas dores vão fazendo com que o despertar vá surgindo de uma forma lenta, de uma forma intensa, e cada um depois sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. Para nós espíritas, então, pelo menos para nós que somos estudantes, que já pelo menos conseguimos avançar um pouco mais dessa visão geral, que não reconhece o mundo espiritual como uma realidade, mas apenas como um objeto de fé,
Então, para nós que conseguimos avançar um pouco mais, nós já deixamos então, né, como vemos em situações comuns do nosso dia a dia, a gente vai deixando aquelas coisas que são mais claras, aquelas ideias que são mais grosseiras, para começar a afinar um pouco mais o nosso modo de viver. Essa afinação significa que sim, eu já não vivo mais de uma forma tão ignorante com relação ao mundo espiritual. Já tenho um pouco de esclarecimento que me ajuda nessas transformações. Então nós temos que nos perguntar agora assim, qual é exatamente o grau do conhecimento que nós temos e a forma como nós vivemos tudo isso. Já que não cometemos os grandes erros que geralmente nós vemos no mundo em função dessa ignorância, mas os pequenos erros que nós cometemos ainda repercutem na nossa vida. Então, cada vez que nós vamos nos aprimorando dentro desse conhecimento sobre o mundo espiritual, nós naturalmente temos a necessidade de fazer ajustes permanentes no nosso modo de viver. Se eu sou completamente ignorante, essa ignorância seria então para mim, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, para quem tem pouco, o erro então é natural. A ignorância acaba sendo um atenuante pela forma como aquela pessoa vive, pelas escolhas que ela faz. Conforme o conhecimento vai sendo então adquirido, nós temos a necessidade, bom trabalho, querida, nós temos então a necessidade de fazer esses ajustes. Seria como se nós fizéssemos uma calibragem permanente nesse nosso senso, nesse nosso bom senso. Então, quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, e claro que esse conhecimento, pelo fato de nós tratarmos constantemente dos mesmos assuntos, nós vamos reforçando aquilo que nós já sabemos. E conforme o tempo vai avançando, conforme a gente vai vivendo ano após ano, sempre vem uma revelação nova, sempre vem um novo entendimento, e esse conhecimento então ele é agregado àquilo que nós já temos, e nós temos então a necessidade, num estado de vigilância, sempre fazer esses ajustes. Então, os erros que nós praticávamos durante uma fase da nossa vida, pelo fato de nós não estarmos ainda convencidos, ou pelo menos fortalecidos, para tomarmos algumas decisões ou fazermos algumas escolhas, nós temos então, conforme o tempo passa, a maturidade vai chegando, nós vamos aprimorando então esses nossos conhecimentos, nós precisamos então fazer mudanças nas nossas condutas. E essas mudanças podem vir a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. O importante é que a gente vá sempre fazendo essa lapidação nesse nosso modo de viver, gradativamente selecionando, separando aquilo que são os erros mais comuns, erros mais grosseiros, daqueles erros mais sutis. E o grande problema desses erros sutis é que eles são tão imperceptíveis muitas vezes, por estarem incorporados na nossa personalidade, por fazerem parte do nosso modo de viver, que nós não o percebemos, ou não os percebemos. Então, exatamente nessas mudanças que nós vamos fazendo gradualmente, nessa vigilância constante, nós vamos percebendo que muitas vezes é o modo como nós falamos, o modo como nós nos comportamos, bom dia, açúcar, o modo como nós nos comportamos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com as circunstâncias, com os ambientes onde nós convivemos. E é então que nós começamos a perceber que a mudança de atitude que nós temos aqui no mundo físico, ela vai então se conectar com aquilo que o mundo espiritual nos oferece, e que nós ficamos sempre na expectativa de alcançar, e agora nós vivemos de uma forma coerente, porque nós sabemos que aquilo que nós vivemos no mundo físico se estenderá, será uma extensão natural, ou o mundo espiritual será uma extensão natural daquilo que nós vivemos agora. Então vemos assim que sim, o mundo hoje não consegue ter essa percepção. Nós temos uma percepção, mas essa percepção nossa ela vai constantemente então passando por esse processo de aprimoramento. E nós temos que estar vigilantes, porque do contrário nós vamos ver a doutrina espírita como uma posição de status, e não como uma filosofia de transformação. E quando nós falamos sobre essa reforma necessária que todos nós devemos fazer, é uma reforma contínua,
praticamente diária, porque como nós nos lembramos de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele falava exatamente todos os dias, ao terminar o dia, colocar a cabeça no travesseiro, ele vai então fazer uma reflexão para saber exatamente tudo aquilo que ele fez de certo, o que ele fez de errado, tudo o que fez de bom, o que fez de mal, para que isso não aconteça de erro no dia seguinte. Então, ao invés de nós pensarmos assim, que daqui a algum ano, daqui 1 ano, daqui 2 anos as coisas vão se transformando, na verdade nós vamos percebendo que isso é algo contínuo que tem que ser feito, é uma mudança diária. E isso é fundamental para essa nossa mudança. Bom dia, embaixador, bom dia. Bom dia. Então, esse estado, né, de atenção que nós desenvolvemos em nós, de autoobservação, de vigilância, ele vai então se fortalecendo cada vez mais conforme nós vamos tendo contato com as mensagens, conforme nós vamos tendo contato com as instruções que nós recebemos. Isso então é de extrema importância para nós. Aqui então na nossa mensagem de hoje, entre o berço e o túmulo, nós veremos mais uma das tantas orientações que chegam para nós, para que fiquemos atentos, para perceber que esse estágio que nós fazemos aqui no mundo físico, ele é um estágio que vai ter como objetivo principal o nosso aprimoramento para vivermos algo que vai além daquilo que nós podemos ver, como é dito para nós aqui por Paulo de Tarso. Então, mais uma vez, ele diz assim na segunda carta aos Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, exatamente aquilo que nós vemos é aquilo que faz parte do nosso dia a dia, é aquilo que faz parte do nosso cotidiano. É a nossa realidade, é o nosso trabalho, são as nossas conquistas. Tudo isso para nós, esse que se vê, é exatamente aquilo que é palpável, como eu falei para vocês, aquilo que é mais concreto. Mas aquilo que se não vê, que é exatamente aquilo que diz respeito à nossa realidade espiritual, ela a princípio ficará então como sendo um objeto de fé. E esse é um grande problema, porque a fé ela depende da crença de cada um, daquilo que alimenta a crença de cada um. Aquilo que me foi prometido, aquilo que eu acredito que será uma realidade, aquilo que para mim tem uma razão de existir, uma determinada lógica. Então a minha fé é alimentada a partir daquilo. Porque nós podemos pensar que um indivíduo que vive numa condição muito primitiva, ele vai criar suas próprias fantasias e alimentar suas próprias expectativas. Conforme ele vai sendo educado, ele vai passando por esse processo de educação espiritual, já que nós falamos da realidade espiritual, ele começa então a absorver tudo aquilo que é transmitido e ele vai então elaborando o seu conjunto de crenças. Bom dia, professor. O seu conjunto de crenças. Então, a princípio, todos nós temos ali a nossa mente completamente vazia com relação a essas expectativas. Claro que nós já trazemos, né, aquela intuição daquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já vimos, mas então esse conjunto de fé que é apresentado para nós aqui no mundo físico vai ser exatamente aquilo que vão me dizer: olha, você vai encontrar isso no seu futuro. E eu posso então aceitar ou eu posso recusar. Naturalmente eu vou aceitar aquilo que para mim é mais agradável e rejeitar aquilo que para mim acaba sendo algo que não me atenda naquilo que eu espero. Então, quando nós falamos sobre aquilo que não se vê, nós temos que observar sempre qual é exatamente a realidade daquilo que me é oferecido. Nós temos então esse conjunto de informações. Passam para nós o tempo todo as instruções, os espíritos exaustivamente estão em contato conosco, trazendo para nós essas orientações, não apenas sobre o dia a dia, a rotina, aquela dinâmica que existe no mundo espiritual, mas principalmente sobre as consequências morais de tudo isso. E quando nós estudamos sobre esses temas que são apresentados para nós dentro da doutrina, muitas vezes nós nos deslumbramos, nos encantamos com as descrições que chegam para nós,
temos visto muito isso, né, no próprio estudo que nós desenvolvemos do livro Devassando o Invisível, como o próprio nome fala, devassando o invisível, ou seja, revelando o invisível, abrindo, escancarando as portas do invisível, nós começamos a ficar impressionados com tudo aquilo que é relatado, com tudo aquilo que é descrito. Mas muito mais do que isso, aí vem exatamente o aspecto filosófico da doutrina espírita, mostra para nós não apenas a aparência, não apenas o cenário desse mundo espiritual, mas trazendo para nós todas as ideias sobre as questões de causa, efeitos, daquilo que nós vivemos dentro do universo moral, para depois se repercutir no mundo espiritual. Então é importante que, ao estudarmos tudo isso, vemos, por exemplo, um espírito numa condição feliz, o espírito numa condição de sofredor. Muito mais do que perceber que existem espíritos felizes e existem espíritos sofredores, nós conseguimos compreender exatamente quais foram os caminhos que foram trilhados para que esses espíritos chegassem nessa condição. E aí começamos então a nos espelhar naquilo que eles apresentam. E aí nós pensamos, tudo aquilo que eu faço para alcançar essa condição de felicidade, tudo aquilo que eu faço para viver de uma forma infeliz. E mesmo o pior exemplo que é apresentado para nós no mundo espiritual, do sofrimento, de toda a rebeldia, de toda a revolta, isso para nós também serve de exemplo. Exemplo daquilo que não se deve fazer. Exemplo daquilo que precisa ser corrigido. Porque detectar as nossas virtudes é algo muito fácil. Porque o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, providenciam para nós essas informações ou esses detalhes. Agora, observar aquilo que para nós é imperfeito, eis aí o grande desafio. Por isso que vem exatamente o trabalho de reforma íntima, que é extremamente difícil, reconhecermos em nós essas imperfeições e começarmos depois a fazer um trabalho de transformação. Então até mesmo os exemplos dos sofredores, os exemplos dos espíritos ainda numa condição primitiva, servem para nós como uma grande referência, para percebermos, se ele faz, será que eu também faço? E para os virtuosos, aquilo que não se faz mais, vai ser exatamente aquilo que eu não devo fazer. Em vez de enaltecermos apenas as nossas virtudes, observarmos também as nossas imperfeições. Então tudo isso vem para nós como consequências morais dessa realidade do mundo espiritual. Não apenas a aparência, não apenas a sua descrição, mas as suas causas e consequências. Aqui Emmanuel diz assim para nós, então, nesse texto, chamando exatamente a atenção para aquilo que diz respeito a essa realidade do mundo espiritual. Principalmente o mais difícil para nós, até mesmo nós que somos espíritas e temos contato com tantas e tantas informações, a maior dificuldade que nós temos vem exatamente, que chegamos a falar sobre isso agora há pouco, é o convencimento dessa realidade. Será que nós estamos definitivamente convencidos de que ela existe? Não apenas acreditar sim, lá existe, mas acreditar nas consequências morais daquilo tudo. Porque para nós esse convencimento, ele se restringe a saber se nós vamos encontrar uma colônia espiritual, se nós vamos encontrar ali os espíritos amigos, se nós teremos ali aquela condição de liberdade do espírito. Tudo para nós ainda são essas questões técnicas as mais valorizadas. Mas as questões morais, muitas vezes, nós não nos convencemos. Tanto é assim que muitas vezes, mesmo estando envolvidos por uma filosofia tão profunda como essa, nós continuamos vivendo a nossa vida como se não houvesse essa realidade. Então apenas tecnicamente nós reconhecemos a existência do mundo espiritual. E falar para um espírita, você tem certeza que ao desencarnar, que ao morrer fisicamente você vai continuar vivo? Sim, eu tenho certeza. Agora, você tem certeza que você vai ser feliz no mundo espiritual do jeito que você está vivendo? Aí a gente fala, eu espero que sim. Só que esse espero que sim vem a expectativa sem avaliar exatamente todos os esforços, todas as atitudes que são praticadas aqui no mundo físico. Então nós temos que nos convencer agora muito mais do que tecnicamente, do que materialmente, entre aspas, essa realidade material fluídica do mundo espiritual, nós temos que nos convencer moralmente daquilo que nós vivemos. É a partir daí que nós de fato vamos promover essas mudanças. Então essas mensagens que chegam para nós
tem exatamente esse propósito. Começar primeiro a mostrar uma realidade, realidade material, para depois começar a fazer esse trabalho de transformação moral. Eis aí o grande processo de evangelização. Porque doutrinação, nós podemos dizer que seria a apresentação de todos os conhecimentos. Evangelização seria já a transformação moral. Hermes colocou para nós, bom dia, Nando. O negócio é viver de acordo com as leis divinas, o melhor possível, o que vier vem bem. Então, o detalhe, Hermes, desse convencimento que nós falamos, é exatamente viver de acordo com essas leis divinas. Porque essas leis, elas apresentam para nós uma série de restrições, se comparado com aquilo que nós vivemos, daquilo que nos proporciona prazeres. Então dizer assim, olha, para mim, esse modo de viver, ou essa atitude, ou ganhar alguma coisa, é algo para mim muito prazeroso. Só que as leis divinas mostram para nós que a realidade moral é muito mais importante, eu vou ter que abrir mão disso tudo. Então eis aí a questão, porque nós temos um conhecimento técnico dessas leis, temos o conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, mas essa perseverança, essa determinação para viver essa realidade, promovendo essas mudanças, vivenciando essas renúncias todas, essa é a grande dificuldade que nós temos. Exatamente porque daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico, que vai repercutir no mundo espiritual, para nós ainda é essa questão da fé, de você viver de um jeito e esperar alcançar alguma coisa porque você vai viver de uma felicidade, vai viver um estado de felicidade. Então isso para nós acaba sendo o grande obstáculo da nossa vida aqui no mundo físico. Trabalhar por essas mudanças. Então por isso que eu falo para vocês que essa convicção a respeito da realidade moral é algo que dificulta bastante ainda a nossa vivência aqui no mundo físico. Vamos aqui para o nosso texto. A forma como Emmanuel apresenta para nós essa ideia sobre observarmos o mundo espiritual com maior intensidade, com maior dedicação, do que simplesmente tê-la como objeto de fé. Ele diz assim, então, a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então vimos aqui, principalmente nessa parte final, que mostra para nós, sobre, principalmente, usar aquilo, que nós vemos para conquistar exatamente aquilo que nós não vemos. E aí mostra, dentro desse universo moral, a real conquista que nós precisamos alcançar.
Aqui ele diz para nós que o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. De que modo que nós podemos então entender esse aperfeiçoamento? Vamos nos aperfeiçoar em que exatamente? Hoje, aqui no nosso dia a dia, esse aperfeiçoamento sempre diz respeito às conquistas relacionadas com o nosso mundo. Então, conforme nós vamos fazendo cursos, recebendo promoções no nosso ambiente de trabalho, conforme nós vamos melhorando o nosso patrimônio, ainda que sejam com pequenas conquistas, isso para nós é um aperfeiçoamento. A nossa vida está se tornando melhor do que era antes. Então, sem dúvida nenhuma, a conquista desse conforto ou dessa posição acaba sendo para nós uma consequência natural do esforço que nós empreendemos nas nossas atividades. Porém, daquilo que nós não vemos, que é exatamente ali o grande desafio para nós, deve ser o objetivo final. Então nós fazemos todo o trabalho aqui no mundo físico, aproveitamos as nossas conquistas, aproveitamos o nosso conforto, aproveitamos o conhecimento que nós temos, sempre visando esse aperfeiçoamento moral. E ele, infelizmente, ele acaba não sendo para nós algo muito reconhecido nessa correria que nós vivemos. Porque como nós vivemos ainda dentro de um mundo de aparências, o que importa para nós é exatamente aquilo que nós apresentamos fisicamente para as pessoas. Então é exatamente a aparência que nós temos, a posição que nós ocupamos, é isso que vai determinar se alguém está numa condição mais elevada ou não. Tanto que quando nós falamos sobre desigualdade social, ou desigualdade intelectual, ou superioridade ou inferioridade de um povo, de uma classe, nós sempre observamos a aparência que aquela pessoa apresenta. E essa aparência, ela é medida ainda por esses adornos do nosso mundo físico. Mas nós não temos, por exemplo, uma escala que mede, dentro dessas diferenças sociais ou diferenças de classe, essa diferença moral. Nós percebemos no dia a dia das pessoas, mas se uma pessoa é boa, ótimo, nós tivemos contato com ela, mas se essa pessoa acabou sendo uma pessoa ruim, nós sofremos as consequências, mas aparentemente não podemos mudar. Tanto é assim que nós não podemos ler o caráter de alguém. Não é possível nós determinarmos qual é o caráter daquela pessoa simplesmente pela sua aparência. Então por isso que o nosso mundo hoje valoriza muito mais esse exterior do que aquilo que é interior. Mas isso faz parte dessa dinâmica do nosso mundo hoje. Para nós que temos esse conhecimento, exatamente porque fazemos aquela reflexão sobre o silêncio das nossas vidas, ou seja, o silêncio da nossa consciência, quando nós fazemos uma autoavaliação. Porque aí nós, sabendo exatamente dessa realidade, nós observamos que, sim, a aparência é muito valorizada aqui no nosso mundo, mas a nossa realidade moral é muito mais importante, então nós temos que observá-la com muito cuidado e trabalhar por esse aperfeiçoamento. Mesmo que ele não seja reconhecido, mesmo que ele não seja percebido pelo mundo, pela sociedade onde nós nos encontramos. E aí é um trabalho silencioso e um trabalho solitário. E isso se torna para nós um grande desafio. Porque trabalhar com esse estímulo, com esse reconhecimento, seria mais ou menos como se nós estivéssemos disputando uma competição, aproveitando esse clima olímpico que nós vivemos, um trabalho em equipe, onde todo mundo estimula todo mundo, onde todo mundo participa daquela conquista. Isso traz para nós uma grande motivação. Mas o problema agora é quando nós disputamos uma prova em que é um trabalho solitário, em que somos nós, conosco mesmo, e nesse caso é simplesmente um trabalho de autossuperação. Não existe ninguém competindo conosco, embora nós vivamos nesse clima de competição. Para saber exatamente até mesmo aquela ideia, que das virtudes,
Nós muitas vezes nos pegamos competindo com o outro para saber quem é a pessoa mais generosa ou a mais caridosa que o outro. E dentro desse universo moral não existe competição. Nós somos aquilo que nós somos e seremos reconhecidos pelas nossas conquistas individuais. Se alguém se encontra mais avançado no desenvolvimento desses valores, é porque ele fez por merecer. Então é uma conquista dele. Se ele se encontra numa condição mais inferiorizada, é exatamente por causa dos seus próprios erros, das suas próprias limitações. Então não temos quem é mais ou quem é menos moralizado. Nós temos que simplesmente nos observar. Então esse trabalho de autoavaliação que nós devemos fazer constantemente e de autoaperfeiçoamento é algo que deve fazer parte da nossa realidade. Hermes colocou, concorda que a maioria desses desvios é fator derivado do egoísmo, se não todos? O egoísmo é mãe de todos, né? Então, porque o egoísmo, muitas vezes, a gente simplesmente interpreta como é algo que a gente quer pegar só para nós e que nós achamos mais importante. Essa é uma definição que nós temos, mas a ideia do egoísmo, assim como a própria felicidade, como o próprio amor, como a própria caridade, que são outros valores tão pouco compreendidos aqui no nosso meio, o egoísmo também é uma eu não vou dizer imperfeição, né, porque se fosse imperfeição, nós veríamos Deus como sendo ali um construtor imperfeito. Mas nós veremos ali uma característica da nossa personalidade que ela simplesmente valoriza, faz com que o indivíduo se veja como mais importante. Né? Não nem desvio de conduta também, Dudu, é uma questão é uma característica nossa. É uma característica que no início ela teve a sua razão de ser, hoje ela tem a sua razão de ser, mas conforme nós vamos evoluindo, ela vai se desenvolvendo. O egoísmo eu vejo como causa, né? É causa porque ela faz parte da nossa natureza. O egoísmo, quando nós voltamos no tempo, nós vimos que era uma necessidade até mesmo de autopreservação. Não, eu vejo como causa. Causa porque o indivíduo, quando ele precisava sobreviver, ele precisava se preservar, ele precisava se proteger, o egoísmo era uma das características mais fortes, mais potentes da sua personalidade. Ele precisava ser assim, porque do contrário, ele seria simplesmente consumido pelo ambiente onde ele vivia, pelas disputas, pelas dificuldades. Então nós nascemos com essa característica do egoísmo, só que com o passar do tempo, ela vai deixando de ter o seu efeito em determinadas situações da nossa vida, e é esse aperfeiçoamento moral que vai fazer com que ela vai ficando cada vez mais neutralizada. Então o egoísmo, na verdade, é algo que nós precisamos trabalhar para neutralizar. Né? Seria efeito motivado pelas causas, orgulho, vaidade. Não, a gente está pensando muito, Hermes, simplesmente nessa questão de valores. Mas se nós pensarmos do porquê essas coisas existirem, nós veremos que tudo isso vem como causa. É uma característica da personalidade. Então, o orgulho. Por que nós temos o orgulho? O orgulho é algo que existe em nós exatamente para a nossa autovalorização. É a mesma coisa. A avareza acaba sendo uma consequência do egoísmo. Então nós vemos assim que essa causa original de tudo vai gerando outros tipos de comportamento. Mas nós temos que pensar sempre no indivíduo como um ser primitivo, da sua natureza primitiva. Então temos que pensar assim, porque a gente sempre vê, nós somos assim ou nós não somos assim. Mas a pergunta é, por que nós, na nossa origem, trazíamos isso? Pensa no estado mais primitivo, por exemplo, de um princípio inteligente na condição animal. É aquele animal que rosna quando ele está no seu ambiente, é aquele animal que defende o seu território, é aquele animal que defende as suas crias. Isso é necessário para a sua sobrevivência, é instintivo. Quando nós chegamos na condição humana, é a mesma coisa, naquela condição primitiva, se o homem não valorizasse ou não defendesse aquilo que lhe pertencesse, ou que lhe pertencia, ele simplesmente perdia e colocava em risco a sua própria sobrevivência. Então nós percebemos que naquela sopa original
em que Deus formou o homem, um ser humano, esse tempero já existia. Somos nós agora, com o passar do tempo e com esse desenvolvimento moral, que nós vamos domando aquilo que ainda é instintivo, aquilo que ainda é primitivo. Então, quando nós começamos a analisar a natureza primitiva do ser humano, nós entenderemos do porquê existir tudo isso. Porque se não existisse isso na origem, certamente nós não conseguiríamos sobreviver. Então é o instinto de sobrevivência, é o instinto de autopreservação que estimula em nós esse tipo de comportamento. E aí então, como consequência, nós vemos a atitude do indivíduo. Essa é a grande questão. Então analisarmos exatamente isso, né? Quem nós somos e por que nós somos assim. E o que nós precisamos fazer para transformar esse nosso modo de viver da atualidade, esperando algo que no futuro vai trazer para nós uma atitude diferente. Então, essa vivência entre o berço e o túmulo que nós temos hoje, tudo aquilo que nós buscamos de autovalorização, deve ter como objetivo exatamente aquele sentimento de auto-amor que é trazido para nós. O auto-amor, o que é? Ele não é o sentimento de egoísmo. O auto-amor é de autovalorização. Só que essa autovalorização vem exatamente em torno desse aperfeiçoamento moral. E não simplesmente de uma satisfação pessoal. Então temos que pensar sempre que essa realidade do mundo físico serve para nós como um palco, como um cenário de aperfeiçoamento, visando aquilo que se encontra exatamente nesse universo invisível em torno de nós, que é esse universo moral. Então é isso, pessoal, fechando por aqui esse nosso bate-papo de hoje. Ainda existe muito a ser trabalhado, existe muito ainda a ser desenvolvido aqui no nosso mundo hoje. Vemos ali todos os conflitos, vemos todas as dificuldades, todas as desigualdades, exatamente porque nós não temos ainda a compreensão dessa realidade. E eu falo nós no sentido geral, porque mesmo que nós não tenhamos ainda, não cometamos ainda esses erros mais grosseiros, esses desequilíbrios, né? Não demonstremos esses desequilíbrios mais grosseiros que vemos no nosso mundo hoje, nós vamos nos libertando daquilo que é o mais grosseiro e trabalhando para aquilo que é o mais sutil. E cada um de nós sabe exatamente qual é o grau em que se encontra. Basta a gente fazer uma autoanálise e perguntar assim, o que eu preciso melhorar em mim e qual a intensidade dessa melhora. Falta pouco para eu melhorar ou falta muito? E é uma questão de autoavaliação. Então, o mundo ainda precisa de muito trabalho. Mas muito mais do que o mundo precisa de muito trabalho, nós percebemos que individualmente nós temos que fazer esse trabalho. Porque o mundo por si só, ele é simplesmente matéria. E quando nós vemos ali, no caso dos habitantes, dos seres vivos que vivem no nosso mundo, na condição humana, são eles que determinam as características do mundo. Daí nós vemos então que tudo aquilo que nós demonstramos, tudo aquilo que nós encontramos em termos de conflito no mundo, na verdade são consequências dos conflitos íntimos de cada um. Então, se o mundo hoje parece meio caótico, é porque o caos, na verdade, se encontra instalado dentro de cada um. Se o mundo hoje começa a demonstrar um certo equilíbrio, é porque esse equilíbrio se encontra dentro de cada um. Então tudo que nós vemos hoje de desigualdades, de destruição, de conflitos, nada mais são do que consequências daquilo que cada um vive, daquilo que cada um cria dentro de si mesmo. Então nós, que conseguimos desenvolver essa visão um pouco mais depurada, um pouco mais aprofundada, temos então ali recursos melhores para fazermos esse trabalho de mudança. Mas, mais uma vez, é sempre aquele trabalho de vigilância constante. Não basta estar junto, fazendo parte ou tendo contato com essa filosofia. Há a necessidade da vivência dela. E essa vivência, mais uma vez, como lembrou Santo Agostinho, é uma vivência que vai acontecendo no nosso dia a dia. Cada vez que nós colocamos a cabeça no travesseiro, fazemos uma análise. Eu discuti tal coisa, eu briguei por tal coisa, eu fiquei aborrecido por tal coisa, eu agredi tal pessoa ou alguma coisa. Então tudo isso para nós serve de reflexão para perceber o que não deve ser feito no dia seguinte.
mesmo que nós repitamos tudo isso, de pensar novamente eu não consegui, novamente eu errei, novamente eu cheguei, até que chega um momento em que nós vamos dizer, bom, dessa vez eu não consegui não fazer. E aí já é uma conquista de extrema importância para nós. Sandra, cada dia para nós é um grande desafio. Né? Então não existe... o fato de estarmos aqui hoje, no mundo físico, encarnado, no mundo de provas e expiações, já mostra para nós a nossa condição. Então é uma condição de desafio, é uma condição de dificuldade, é uma condição de luta constante, e cada um de nós sabe exatamente qual é a intensidade e a natureza de sua própria luta íntima. O que nós temos que aproveitar daquilo que a doutrina passa para nós é exatamente o encorajamento, o fortalecimento para continuarmos constantemente lutando contra tudo isso. Essa é a grande motivação que nós temos hoje e é por isso que os espíritos trabalham. Eles não trabalham aqui simplesmente para dizer para nós que no mundo espiritual nós vamos encontrar tal coisa. Eles dizem para nós a condição em que nós vamos encontrar